Oiê, meu nome é Gabi, pra você que não me conhece, eu tenho 21 anos e há uns anos eu decidi começar a falar sobre o meu processo com Jesus aqui na internet. E o meu processo com Jesus é uma coisa muito doida. E bom, eu não sei se quem me assiste especificamente é crente, mas se você não é crente, fica aí o convite pra você conhecer Jesus, pra você, entregar sua vida a Cristo, babá, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido sobre o meu processo com Jesus é que, assim como a natureza que Deus criou perfeita como ela é, nós passamos por estados. Estações, na verdade, não é estados, estações. Estados físicos da água. Pode ser também. Mas é por estações, especificamente. E é uma coisa que eu não compreendia quando eu era mais nova. Acredito que na imaturidade, seja da vida, seja do processo, pessoal com Jesus e tudo mais, a gente passa por essa incompreensão das coisas, mas especificamente eu não entendia as estações da minha vida e da vida que eu tava vivendo e da vida que eu vivo e tudo mais. Mas pela bondade do nosso Senhor, eu tive a oportunidade de entender isso e compreender isso melhor. E atualmente eu acredito estar vivendo a primavera. Não é ironicamente combinando com a natureza, porque atualmente dia 16 de outubro de 2024 é primavera aqui em Curitiba, Brasil, Paraná, pra quem não sabe. Mas não sei se é combinando com isso, porque agora, apenas agora, eu esperava que isso acontecesse há um tempo, apenas agora tem feito sentido essa primavera. E pra mim, não é minha estação favorita. Minha estação favorita é outono. Eu amo outono. E talvez por amar tanto outono, fiquei tanto tempo presa nele. Mas o meu processo com Jesus, e eu falo do meu processo pra compartilhar compreensões que eu tenho aprendido pra quem tá vivendo Jesus agora, porque eu gostaria muito de ter ouvido essas coisas. E eu só faço esses vídeos porque tive uma orientação de Deus, primeiramente. É uma forma de desabafo também. Mas é porque eu gostaria muito de que a Gabi de 15 anos, 16 anos, 14 anos, 13 anos tivesse ouvido isso durante o processo dela de adolescência ali, mesmo tendo acesso à internet. Então, eu tive muito acesso à internet, mas eu não tive essas coisas declaradas sobre a minha vida. E talvez seja muito sobre como a gente escuta, quem a gente escuta, etc, etc. Mas eu gostaria muito que alguém tivesse me contado que a gente passa por estações na vida. E que na vida do crente, especificamente, na vida de todos os seres humanos, na verdade, mas na vida do crente é muito mais forte, muito mais enraizado. Ainda mais se você for sanguíneo, tá? Fica o alerta aí. Mas durante a nossa vida existe a estação do inverno, existe a estação do verão, existe a estação da primavera e existe a estação do outono. E aí, eu vou contar pra vocês as características que foi na minha vida e tem sido na minha vida. Não é uma regra, pode existir pessoas que compartilhem de uma outra maneira. Eu estou falando especificamente daquilo que eu compreendi, daquilo que eu tenho vivido, tá legal? Muito obrigada pela atenção. Então, por exemplo, durante o período da minha infância, eu vou colocar tudo bem calculadinho, porque é como faz sentido pra mim. Durante o período da minha infância, eu vivi o verão. E se você não entende o verão, se você não conhece o verão, brasileiro especificamente, o verão brasileiro é assim, entendeu? Você quer andar largado, você quer andar pelado, mas você não pode, porque você tem consciência social, cívica, né? Mas você tem vontade, você pode andar livremente, sabe? Tá tudo sempre muito alegre, o calor, ele tá sempre... Querendo ou não, ele é exaustivo? É exaustivo. Mas você tem confortos do tipo assim... eu posso sair andar de bicicleta, eu posso sair brincar no parque, eu posso sair com os meus amigos me divertir, eu posso jogar um esporte, jogar uma bola, enfim... Né? O verão, ele tem aquele sentido de liberdade, de alegria. Não sei pra vocês, mas eu sempre penso assim no verão. Porque no verão a gente tem mais ânimo pra fazer as coisas. Querendo ou não, nós, seres humanos sazonais, nós vivemos de acordo com... As nossas emoções, elas cooperam um pouquinho com as estações. Se você não é assim, desculpa, mas é assim que faz sentido pra minha vida, tá legal? E, cara, é muito doido isso. Mas durante a minha infância, eu lembro de viver assim essa estação perfeita. E eu conheci Jesus quando eu era muito novinha, aceitei Jesus com 7 anos por aí. E eu lembro que era tudo muito perfeito. E quando a gente é criança, é tudo muito perfeito mesmo. E tá tudo bem. Acredito que tenha que ser assim, a gente tem que falar isso. Não que a gente não tenha que falar sobre os problemas, as dificuldades, a tristeza. A gente tem que falar sobre isso também. Mas a parte da infância, você não se preocupa muito com isso. É tudo muito oba-oba, muita alegria, papapá. E é muito divertido, é muito legal.
E eu vivi isso na minha infância, eu lembro disso, porque é essas memórias de infância que sustentam a minha fé e sustentam quem a Gabriele é em todos os dias ruins. E isso é muito legal, sabe? Então, se você é um novo crente, se você se converteu recentemente, falo aqui de uma pessoa que é 10 anos convertida, já passou por milhares de coisas, digo, aproveite a primeira estação, que é o verão. Crie raízes, se divirta com Jesus, sabe? Ai, me machuquei aqui. Tô nem aí, Jesus importa mais. Viva isso de todas as maneiras possíveis. Porque logo depois do verão, chega o quem? Chega quem? Na lógica, na verdade, é a primavera, verão, outono e o inverno. E é essa parte aí que tá meio confusa, meio confusória. Porque o outono eu falo que ele é a marca das dores. Por que é a marca das dores? Porque no outono, as folhas começam a cair, mas elas não estão secas, né? Elas não estão secas. O tempo começa a mudar, mas não tá frio, né? A gente vai ficando mais resfriado, mas a gente não tá doente. Sabe? É tudo ali um comecinho, é tudo ali um, né? Então, na fase do crente, o que é isso? Ah, começa um pouquinho de luta aqui, um probleminha ali, uma discussão aqui, uma incompreensão ali, uma queda, uma falha, uma tentação, e, sabe? É tudo um início de tudo, é tudo um princípio de dores, é um início de dores. E essa fase que eu acredito que a gente tem que se atentar mais. Talvez seja por isso que a minha fase favorita seja o outono. Porque é a fase que nada aconteceu ainda, mas eu já tô me preparando, porque eu sou ansiosa, né? Às vezes, nem sempre. Não é uma característica que eu reconheço em mim mesma. Mas já tive minhas crises de ansiedade, tá tudo bem, faz parte, acontece. Mas o outono é essa fase, sabe? Então quando você tá aí vivendo a sua vida de crente, e se você é crente recentemente e já tá nessa fase, só se atente. E quando eu tinha 15 anos, foi a minha fase de outono, um pouquinho antes, na verdade. Foi a minha fase de outono. E nessa fase, eu não sabia. Eu não sabia que a vida do crente, ela era difícil. Na minha cabeça, a vida do crente, ela tinha que estar sempre plena. Ela não tinha que existir problemas. Se existisse problemas, eu achava que era minha culpa. E tá errado isso. Enfim, 21 anos para poder entender. Mas não tenha medo da dificuldade. Primeiro ponto. Anota aí no caderninho. Não tenha medo da dificuldade. Porque problemas todos nós vamos ter, porque vivemos num mundo caído, vivemos num país, principalmente, que tem lá suas dificuldades, suas mazelas, mas graças a Deus temos muitos benefícios. Então apenas decida esperar. E um ponto inicial que é muito importante: nunca desista de amar a Cristo. Quando eu falo isso, não é sobre igreja, não é sobre pessoas, não é sobre relacionamentos, é tomar uma decisão. Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, e sempre vai ser. E aquele Jesus que tá na Bíblia, ele é o mesmo que a gente fala hoje, ou teoricamente, deveria se ser. Mas o fato é, se não é sobre isso que você tá ouvindo, se não é o mesmo Jesus de antes que você tá conhecendo, faça uma decisão agora e fala assim: Jesus, não sei como, nem de que maneira, porque eu não entendo, eu estou ignorante nesse ponto, eu era na época, mas eu decido hoje crer nessa verdade aqui que eu estou lendo. Isso eu tô falando sobre a Bíblia. Bíblia, sabe? Bíblia? Então, decida crer no Jesus que tá aqui. Ah, porque na minha igreja não explicam sobre isso. Ah, porque falam muito sobre dogmática, sobre... Né, a gente tem 50 milhões de teorias e teologias diferentes, mas o ponto é, tá lendo a Bíblia? Ama aquele Jesus que tá ali? Ama aquele Jesus que tá ali. Foca nisso, sabe? Foco 1000 graus ali. Hiperatividade nenhuma. É foco nesse Jesus que tá na Bíblia. Por que eu tô falando isso? Porque quando você toma a decisão de conhecer esse Jesus, você pode ouvir sobre dogmática, você pode ouvir sobre teologia, você pode ouvir sobre 50 milhões de coisas diferentes. Sério, você pode ouvir assim, ó, muitas coisas. Mas se você toma uma decisão inicial, em qualquer momento da sua vida agora, e fala assim: eu decido crer em Jesus, isso é suficiente para o resto da sua vida. Mesmo que você passe por lutas, mesmo que você passe por provas, mesmo que você passe por problemas, Jesus é o mesmo. Então, se você crê num Jesus que é imutável, que é imparcial, porque ele não se modifica, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É esse Jesus que vai te sustentar em todo o tempo.
Até mesmo quando você não é fiel o suficiente, ou até mesmo quando você é imaturo o suficiente para crer no que Jesus está falando sobre você, sobre as coisas que ele compartilha com você. Então, essa é a nossa primeira lição de hoje. De coisas que eu gostaria de ter dito pra Gabi de 15 anos. Acho que eu vou colocar esse título no vídeo, mas enfim. Outro ponto muito essencial, que eu já esqueci. Enfim, já perdi o filme da meada. Acontece, o TDAH bateu forte aqui. Mas sabe, é nessa estação do outono, quando as coisas elas estão começando, que a gente precisa tomar essas pequenas decisões. Que a gente precisa tomar consciência sobre as escolhas que a gente quer fazer. Então, se você é crente e tem as suas... né, todo mundo passa por dificuldades. Acho que esse é o ponto essencial de sempre ser dito. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, porque o mundo não é perfeito. E acho que uma das minhas maiores dificuldades, assim, de maturidade, era compreender que, assim como eu tinha as minhas dores, os meus amigos que escutavam sobre as minhas dores, eles tinham problemas muito maiores que os meus. E é muito doido isso, porque no fundo, eu sempre tive a compreensão ou certeza de que tudo se resolveria. De que as coisas iam ficar bem, de que a minha mentalidade ela ia mudar. Eu tinha essa esperança dentro de mim. Mas na minha ignorância na época, e até peço perdão pros meus amigos que estão vendo isso, eu não tinha a maturidade, a compreensão, olha a burrice, né? De que se eu tava passando por uma dor muito grande, os meus amigos poderiam estar passando por dores que nem eles sabiam como resolver. E aí que entra o papo de filhinha mimada, porque eu sempre tive essa segurança dentro de mim, mesmo que eu desista de tudo, mesmo que tudo dê errado, mesmo que, não sei, de alguma maneira as coisas vão dar certo. É o ponto positivo dentro de mim, a Gabi positiva, eu sempre falo isso. Mas eu descobri nesse caminho que tinha muitos amigos vivendo o mesmo processo que eu tava vivendo, que não verbalizavam, mas que muitas das vezes eles duvidavam de que existia o ponto melhor. E aí a Gabi, que deveria, na minha cabeça, declarar a verdade sobre aquilo, trazer a esperança pro mundo, a esperança que eu via em Jesus, ela focava tanto nas suas dores, porque ela era a força que ela tinha, querendo ou não, que ela esquecia dos amigos que precisavam dessa verdade. E, cara, isso dói muito hoje pra mim, e eu gostaria muito de voltar lá atrás e falar assim, Gabi de 15 anos, para de ser mimada, para de ser burra e se toca que você tem que só falar pras pessoas qual é a sua esperança. Mas enfim, tô fazendo isso agora, 21 anos tarde talvez, mas processo, Jesus sabe de tudo. E aí nesse processo todo, quando começou o inverno, porque quando passou o outono, eu não me atentei, putz, tô no outono, preciso firmar. Como que eu firmava aquilo? Ó, tá dando B.O. aqui, mas é nisso que eu acredito? Eu ficava, não, cara, acho que Jesus, ele tem um ponto aqui, ele tem um ponto ali, acho que Jesus vai trazer essa esperança. Eu tinha isso dentro de mim, mas a compreensão do derredor ali, do outono, chegando o inverno, eu não tinha. E aí quando chegou o inverno de verdade, ele durou um tempo muito longo, mas muito longo, e eu nunca conseguia sair dele, porque eu buscava respostas, eu buscava o Espírito Santo, eu buscava Jesus, e eu não sabia fazer uma coisa simples, que eu acredito que seja o maior problema dos adolescentes hoje, sentar com pessoas mais velhas de confiança, pessoas que já têm maturidade, pessoas que são abertas, sabe? Pessoas que têm uma mentalidade aberta, uma mentalidade eu vou falar assim, uma mentalidade próspera, mas não é de dinheiro, não é sobre isso. Mas é uma mentalidade de ser humilde para ouvir pessoas mais novas, de uma mentalidade de pessoas que elas querem falar com pessoas mais novas e dizer, olha, eu quero te ensinar o que eu vivi, sabe? E se você é crente, independente da igreja em que você esteja, hoje em dia eu tenho muito medo de falar sobre isso, porque é tanta história triste de igreja, de abuso, de não sei o quê, e isso não é uma verdade sobre a igreja, isso não é uma verdade sobre Jesus, eu não creio nisso, e eu tenho certeza, assim, uma certeza de que se você confiar em Jesus do jeito que eu confio, não do jeito que eu confio, cada um tem a sua maneira, mas se você crê em Jesus, ele vai te mostrar que existe esse lado melhor, sabe? Existe, de verdade, creia nisso, é suficiente, eu juro pra vocês. Mas, independente, na sua família, na sua vizinhança, sempre, toda a vida, sempre vai existir pelo menos um ser humano na face da terra que esteja disposto a te dar um ouvido, uma boa orientação e uma palavra de ânimo. E eu tenho tanta convicção disso, sabe por quê? Porque Deus, ele é o único capaz de nos dar as orientações certas quando mais precisamos e temos a ignorância de compreender aquilo. E como que Deus usa? Se na Bíblia fala, tem uma história lá, e todo mundo conhece essa história, todo mundo que é crente sabe dessa história.
Tem uma história que fala assim, que Jesus usa até o jumento. É um ditado popular na vida do crente. Mas se ele tem capacidade de usar até um jumento, por que ele não usaria qualquer pessoa pra falar com você, se você precisa de uma orientação? Ai, Gabi, mas tem isso. Cara, é o ponto inicial. Crê em Jesus e vai dar tudo certo. É meio arriscado? É meio arriscado. Mas se a gente não viver no risco, a gente não cresce. Esse é o ponto. Então, o segundo ponto da minha dogmática aqui no momento é justamente esse. Fala. Se abra com as pessoas. E quando eu falo isso, eu compartilho um erro que eu cometi e eu gostaria muito que alguém tivesse dito pra Gabi de 15 anos pra que ela não tivesse errado tanto. Não é falar pro Twitter, sabe? Não é pra falar pra galera que tem tua idade, não é pra falar pra galera que não é crente, não é pra falar pra galera que, sabe, não tem uma vida muito certa, não é pra falar pra galera que que sabe, é mais imaturo que você. Decida escolher uma pessoa adulta e falar pra ela. E seja humilde o suficiente, passar logo moto, mas seja humilde o suficiente, porque isso é um princípio de humildade, de abrir o seu coração e ser vulnerável com essa pessoa e falar assim, olha, eu tô com dificuldade de entender isso aqui. Porque eu poderia ter evitado muita dor, eu poderia ter evitado muito sofrimento, eu poderia ter evitado muita crise de ansiedade, muita crise depressiva, se eu simplesmente tivesse sido humilde o suficiente para chegar para familiares, para chegar para pessoas mais maduras, para chegar para liderança, para chegar para pastor, para chegar para N pessoas do meu ciclo social ali, até mesmo para professores, e compartilhar com eles do tipo assim, olha, eu tô com um pensamento de morte, tô com um pensamento de desistência, tô com um pensamento de destruição, tô com um pensamento de incapacidade que tá me destruindo, que tá me levando pra baixo e, de verdade, não concordem com isso. Não aceitem essa inverdade sobre vocês. Porque se você tá vivo, já tem um princípio aí, você precisa viver. Se você tá vivo, já é mais do que suficiente para que coisas boas aconteçam na sua vida. Ah, mas eu passei por isso. Ah, mas eu sofri aquilo. Cara, a gente precisa viver tendo esperança. Porque sem ela, a gente não vive mesmo. Por isso que Jesus veio pra nós. Eita, como prega. Mas esse é o segundo ponto. Se abra com as pessoas. Fale com elas. Ai, Gabi, mas eu não consigo me abrir. Cara, escreve uma carta, sabe? Deixa anônima. Aí um belo dia a pessoa vai falar do nada numa roda. E aí você falar com ela particularmente e fala assim, olha, sabe essa carta? Foi eu que escrevi, eu não tava muito bem. Ah, Gabi, mas eu não consigo. Cara, então desabafa no Twitter mesmo. Porque é melhor você desabafar no Twitter do que você guardar pra você. Porque no Twitter, pelo menos, de alguma maneira, vai existir alguma boa alma que Deus vai mandar, vai te responder e vai dizer pra você as coisas que você precisa ouvir naquele momento. Porque hoje a gente vive numa sociedade que é muito comunicativa, mas não se conversa. Então, quebra esse medo. Quebra esse primeiro medo de falar, de compartilhar, de contar, de dizer. E de, principalmente, confiar em você pra fazer isso. E aí, esse é o terceiro ponto da parte da estação do inverno. Porque na estação do inverno, é literalmente as árvores morrendo. E aí, que é o ponto, meus amores. Quando a árvore morre no inverno, ela deixa de ser árvore? Não. Então por que você, num período de tristeza, num período de dor, num período de deserto que a gente chama, vai deixar de ser você porque você tá passando por um processo ali de dor, um processo de dificuldade? Não, cara, não é deixar de ser você. Aquele processo ali é só Deus tirando aquilo que não é pra ficar. Então, qual que é o passo, Gabi? É confiar em Deus. E como eu falei, o princípio de toda essa conversa é olhar pra Jesus, ler a minha Bíblia e descansar em Jesus. É sempre Jesus. Foco em Jesus, entendeu? Hiperfoco em Jesus Christ. E é isso uma coisa que eu não entendia. Uma das mentiras que eu acreditei durante esse processo de deserto era que eu tava deixando de ser quem eu era, que eu tava perdendo a minha essência. Era uma das mentiras que eu mais sentia. E aí, olha a lógica, né? Porque quando a gente tá no inverno, as árvores, elas dessecam. Muitas árvores, elas ficam assim, quase como mortas. Só que elas estão mortas de verdade? Muitas delas não. E aí, como que a gente identifica uma árvore morta de uma árvore que não tá morrendo, Gabi? Sinceramente, eu também não sei, porque é muito parecido. Mas eu sei que esse processo de morte ele é necessário para que a árvore ela possa, na outra estação, que é primavera, verão, outono, inverno, primavera, isso aí. Que é a primavera, ela possa se frutificar melhor, ela possa se tornar mais forte, etc, etc. Então, meus caros, não creia na morte. Creia em Jesus. Creia
no princípio da melhora, no princípio da esperança. E acho que esse é um ponto que eu precisava ter ajustado um pouquinho melhor no meu processo de dores. Mas glória a Deus em todo o tempo. E aí, esse é o hiperfoco, sabe? Porque quando você tá morrendo, e aí esse é um outro gap. Eu li um livro que se chama Enraizados. É muito legal, leiam esse livro, vale muito a pena. E esse livro fala sobre a gente criar profundidade, né, nos relacionamentos e tudo mais. E no meu processo de deserto, eu não conseguia ver relacionamentos enraizados. Era como se tudo estivesse se perdendo. E olha que, pela bondade de Jesus, tem uma família crente maravilhosa, um pessoal muito avivado, muito legal. Mas na época desse deserto, eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia olhar para essas pessoas e ver que eu tinha raízes profundas nelas. E aí, isso que é loucura, cara. Porque você tá morrendo. E aí tem uma parábola, não é parábola, Paulo fala sobre isso. Pra mim, mais vale a morte do que a vida. Tipo, pra mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Então, se existe um princípio bíblico sobre esse momento de deserto, eu convido você a se manter firme na esperança da vida. Que é a esperança da vida? Jesus. Então, vai dar tudo certo. Ai, Gabi, mas eu não tô entendendo isso. Cara, assim, você pega o outro versículo de Paulo e fala assim: sujeita todo pensamento cativo a Cristo. E aí, esse é o gap de novo, porque volta lá no começo. Ai, é confiar no que a igreja, as pessoas estão dizendo? Não. É você dar ouvidos, porque você é humilde. Mas é você pegar aquilo, ouvir e falar: Jesus, stay here. Where is you? E ele vai dizer, ele sempre te afirma, ele sempre reafirma, ele sempre é vivo, ele é a esperança. Então, assim, se estão aqui depois de 2000 anos falando de Jesus, é porque esse Jesus, ele reexiste. Eu tô deixando claro isso aqui, ele existe sim, tenho certeza. Porque se ele não existe, então, meu filho, eu não sei nem quem sou eu. Eu sou uma imagem da IA. Não sou uma imagem de IA. Não tô dizendo isso, YouTube, pelo amor de Deus. Mas a terceira e última estação é a primavera. É a pior das estações, mas é a melhor de todas. Sabe por quê? Porque é nela que a gente tem o florescimento, é nela que a gente tem o crescimento, é nela que a gente tem a pulverização. Pra quem é curitibano e tem rinite, é horrível. Pra quem quer tá crescendo, sabe que dói. Entendeu? Doer, crescer dói. Então não é sempre um mar de rosas, não é, a primavera não é um mar de rosas, mas ela é boa, perfeita e agradável, porque é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E aí, uma das coisas que eu tenho aprendido na primavera, nesse tempo de dor e de crescimento, a dor, ela é gostosa. E é igual a academia. Tô fazendo academia e tô gostando de fazer, né? Aprendi a gostar. Porque descobri o olhar certo, o princípio certo e tamo andando, né? Mas, cara, é muito legal, porque você tá sofrendo, você sofre. Mas o prazer do exercício é quando você descobre o jeito certo de fazer. E a dor, ela não é dolorida, é uma dor prazerosa. E é aí aonde se encontra a primavera. Então, qual é a diferença de um corpo morto? Respondendo a pergunta que eu tinha feito antes. Qual é a diferença de um corpo morto de um corpo que está em processo de morte? Gabi, qual é a diferença? Eu acabei de falar no começo, quando tava falando do inverno. Um corpo morto, a dor... Não, um corpo em processo de morte, ele sente a dor vivificando ele. Entende? Tipo, ele tá morrendo, mas tem um fôlego ali. Tá doendo, mas tô sentindo. Tá doendo, mas tô vivendo, né? Esse princípio é um pouquinho de prazer. Vou tentar dizer isso, mas não faz muito sentido. Já um corpo que tá morrendo, ele não sente nada mais. A dor é indiferente, a dor não é nada, o sofrimento é dolorido, é sofrimento. Mas aquilo não gera transformação, aquilo não gera reação, aquilo não gera nada. Então esse é o lugar de cuidado, é quando as coisas estão acontecendo na sua vida e aquilo não tá gerando nada em você. Isso é um princípio de morte. Morte é a perda da vida, entendeu? Então é perda da reação, é perda desse fôlego, né? É perda desses princípios de existência, vamos dizer assim, dessas declarações de existência. Já um corpo que está em processo de morte, na lógica da estação do inverno, para deixar claro, é um corpo que, ao
ao se morrer, ao sofrer, ele tem pontos de expectativa, ele tem pontos de esperança, ele tem pontos de transformação, ele tem pontos de vida, ele tem pontos de prazer, assim como na academia. Porque a gente tá matando uma gordura e fortalecendo o músculo. Então, esse é o princípio de morte do inverno, ele tem que gerar isso em você. E na primavera, a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho mais prazerosa. Então, no inverno, é essa questão de vivificar-se, e na primavera, essa parte mais de tô saboreando a vida, entende? É uma dorzinha do tipo, cara, tá gostoso, tá doendo, mas tá gostoso. Tá gostoso ver isso aqui, tá gostoso ver isso aqui. Então, essas são as estações, depois das minhas estações tendo sido vividas e estando vivendo elas. E uma verdade que eu queria compartilhar, que nesse processo foi necessário, mas eu não tive ninguém me dizendo isso, então eu tô dizendo isso pra você que tá me assistindo, e orarei pra que esse vídeo chegue até você, como diz o Márcio Ruas. Mas é porque eu gostaria muito de ter ouvido, eu gostaria muito que alguém tivesse olhado no fundo dos meus olhos e dito assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele disse que te ama, meus amores, é porque ele te ama. Se ele disse que há esperança, meu amor, é porque há esperança. Ah, mas eu sou pecador. O que ele disse? Na cruz, perdoarei todos os pecados. Então, se você sente dor pelos pecados que você cometeu, se você consegue reconhecer que você é pecador, existe uma verdade disso, que é o arrependimento. Porque é só o Espírito Santo que consegue te mostrar o que é pecado. Então, ao invés de escutar as vozes da mentira, da religião, da religiosidade, de falsas doutrinas, de falsos profetas, dizendo assim: ah, porque você peca, não há esperança pra você. Ah, porque você peca, você é um inútil, você é não sei o quê. Pega a sua dor do pecado, do arrependimento, e leva ela cativa a Cristo. E diz assim: Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu não concordo com isso. Então, qual é outro princípio? Qual é outro caminho? E aí existe uma resposta simples, que é: Deus, ele tem bons pensamentos ao seu respeito. É o que tá na Bíblia. Então, se Deus tem bons pensamentos a seu respeito, não se contente em aceitar os pensamentos de morte que o pecado provém de nós. E eu falo isso porque eu vivi isso, tá legal? Eu vivi isso, infelizmente, não gostaria de ter vivido, mas nesse processo, eu gostaria muito de ter cantado pra mim mesma aquela música assim: eu sou de Jesus e Jesus, ele é meu. Porque quando Jesus, ele é nosso e nós somos de Cristo, mesmo que eu caia, mesmo que eu peque, mesmo que eu sofra tentações, eu ainda tenho Jesus. E esse é o ponto do princípio que a gente começou lá no início, falando: tudo se volta a Cristo. Então, nessa conjuntura, se a sua decisão, mesmo diante das suas falhas, dos seus pecados, das suas fraquezas, etc, etc, ou das suas quebras de princípios, quebra de valores e tudo mais, você ainda decide aceitar a Cristo e se sujeitar à verdade de vida que é nele, não olhe mais para o pecado cometido, mas olhe pela graça restauradora. Ok? E lembre-se sempre, Jesus, ele já morreu na cruz. Ele já salvou você. Então, meu amor, passe por essa dor confiando em Jesus. Confiando no amor de Jesus, confiando nas curas de milagres, nas curas de transformações, nos milagres, nas maravilhas. Creia nessa verdade, está escrito na Bíblia. Creia nisso. Mesmo que não pareça, é mais do que suficiente. Então, um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero que faça sentido. Se não fizer tanto sentido, deixa no comentário. Se fizer sentido, comenta aí pra mim também. Obrigada, gente. Espero que vocês vivam grandes estações e que o Senhor esteja com vocês o tempo todo.